Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal TI Ninja. Eu sou o Eduardo Honorato e eu ensino técnicos de informática e TI a faturarem mais de 10 mil por mês. Então, se você gostar desse conteúdo aqui, já se inscreve no canal aí, dá um joinha nesse vídeo para ajudar a gente com o algoritmo aí. E vamos ao nosso conteúdo. Hoje eu já vou falar de um assunto legal para você que está indo para essa área ou que tem a intenção. E para você que ainda não conhece, eu quero apresentar para você uma oportunidade, que é a oportunidade de trabalhar como administrador de redes. Então, se você já tem algum conhecimento em informática, você já trabalha com TI, se você quer dar um up na sua carreira, eu quero apresentar para você essa oportunidade de trabalhar como administrador de redes. Hoje nós vamos fazer um pouco aqui de mão na massa, tá? Eu tenho o hábito de fazer o comentário aqui, que eu gosto muito de ensinar sobre princípios, né? Para que você aprenda e compreenda os princípios, né? Antes de atuar propriamente, antes de ir lá e colocar a mão na massa e mexer na parte técnica. Então assim, talvez você tenha caído de paraquedas aqui, talvez você tenha feito a busca aí no Google e tenha encontrado esse vídeo aqui, ensinando aí essa parte de VPN, com Firewall e tudo mais. Mas caso você esteja aqui, você já segue o meu trabalho, já conhece, eu quero falar para você, né, que vai utilizar esse trabalho e esse aprendizado aqui para fazer esse up na tua carreira e para que você consiga melhorar aí os teus ganhos e alcançar a minha proposta aqui, que é ensinar você a ganhar mais de 10 pau por mês. É isso que eu ensino aqui. Bom, dito isso, né, o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui? A gente usa como ferramenta, né, como no nosso Firewall de borda, que é a ferramenta que nós abordamos aqui, que é o pfSense. E por que o pfSense? Porque ele é uma distribuição do FreeBSD, feita basicamente para atuar como um roteador, como um firewall de borda. Então ele usa o FreeBSD, que é um sistema operacional ali de base Unix, né? Que ele tem lá, usa o iptables da mesma forma que o Linux. Ele é seguro, ele tem suporte, ele é atualizado com uma certa constância, né? E ele funciona bem como um firewall de borda, e é o fato de ser open source, né? A versão que a gente usa, que é a Community Edition, ela é uma versão open source, então você pode implementar a solução com o pfSense para os ambientes que você for distribuir, administrar, e você pode transformar esse pfSense no seu firewall de borda de forma gratuita. Muitas vezes as empresas têm ali um equipamento da própria operadora funcionando como firewall de borda, né? Funcionando como um roteador simples ali, não tem nenhum firewall, não tem nenhum controle de entrada e saída. Então o pfSense pode ajudar nesses casos, pode te ajudar a controlar a internet, pode te ajudar a fazer várias coisas que você não consegue fazer com um roteador com equipamento comum. E o que é a VPN, né? VPN é uma sigla para Virtual Private Network, né? Rede virtual privada. E o que isso significa? Você pode fornecer para as pessoas que precisam acessar recursos que estão dentro da rede. Então ela vai trabalhar de home office e ela tem um servidor lá dentro da rede com os arquivos da rede. Ela precisa imprimir na impressora que está no escritório. Ela precisa, enfim, se comunicar com algum sistema que está rodando internamente. Então ela pode fazer isso através de uma VPN que vai fornecer para ela, através da internet, uma forma segura, muito segura, dela trabalhar. Então ela vai sentar no computador dela, da casa dela, e essa pessoa vai sentar no computador dela, na casa dela, e vai se conectar e vai trabalhar como se ela estivesse no escritório. Ela vai ter acesso à rede como um todo. E o que eu vou fazer hoje é como utilizar, eu vou te ensinar hoje a como prover esse serviço de VPN, né, como prover esse acesso seguro para os usuários da rede através do pfSense. Então nós vamos aprender a implementar a VPN que o pfSense oferece, e aí você vai conseguir de forma gratuita conseguir que os usuários da empresa acessem de fora. Isso é bem legal e é muito seguro. Então assim, é muito melhor você, por exemplo, dar acesso às pessoas, e o interessante é que é o seguinte, a gente vai ver aqui o cliente da VPN, né, o cliente para acessar a VPN, ele tem cliente para Mac, né, para sistema operacional Mac, para celular Android, para celular, para iPhone, para iOS e para Windows. Então, qualquer aparelho
você consegue fazer com que qualquer aparelho acesse a rede da empresa de fora, da mesma forma como se ele estivesse dentro da empresa. Eu fiz um esquemazinho aqui no Visio, só para demonstrar o ambiente simples que a gente vai simular aqui e a gente vai configurar aqui, passo a passo mesmo, a VPN no pfSense. Então vamos dar uma olhada na minha tela aqui. Bom, então qual que é a situação que nós temos aqui, tá? Nós temos aqui um servidor e eu já identifiquei um erro aqui, que esse servidor aqui, eu marquei aqui que ele tem IP 20.1, mas não é 20.1, porque 20.1 é o IP do firewall aqui, do pfSense dessa rede. Mas o fato é, qual que é a situação aqui? Bom, nós temos uma rede aqui na empresa, que a rede tem essa faixa de IP aqui, 192.168.20.0, né? Seria um ponto X aqui. Então, ponto 1, o servidor estaria dentro dessa rede. E aí você tem outros dispositivos que vão estar dentro dessa faixa de IP aqui, ou poderia haver mais faixas de IP, poderiam haver várias redes, tá? A VPN poderia servir para prover acesso para qualquer dispositivo que está dentro da rede, porque o firewall, que é o nosso pfSense, ele vai prover esse roteamento de recursos internos da rede para quem está fora, ele vai fazer esse roteamento para a gente. Então aqui, nós temos aqui o servidor conectado lá no switch da empresa e nós temos o firewall de borda aqui, que é o nosso pfSense, que está configurado a nossa rede, a nossa VPN, tá? Esse firewall tem uma conexão com a internet, né? E a gente tem aqui um roteador lá na ponta e temos uma estação remota, que é o usuário que tem lá a internet conectado na casa dele, ele está conectado na casa, no aeroporto, no hotel, onde ele estiver, ele está com o notebook dele lá, conectado num modem, num roteador, que tem acesso também à internet. E o que nós fazemos aqui é criar uma rede segura, um túnel que utiliza a internet e faz com que essa estação aqui, que está numa rede diferente, porque teoricamente, né, esse computador dessa rede 192.168.0.1, ele não consegue acessar essa rede 21 aqui, porque ele não conhece, esse recurso ele está interno na rede. Então, para que ele possa acessar, a gente vai fazer uso da VPN. E é isso que eu vou demonstrar como fazer aqui através do nosso firewall, do nosso pfSense. Bom, aqui então, esse é o nosso cenário, pessoal, nossa rede simulada aqui. Deixa eu fechar aqui para aumentar a área de visualização. Nós temos aqui o nosso servidor, que vai ser o recurso que a gente vai acessar remoto. Então, se eu vier aqui e der um ipconfig, vocês vão ver que esse servidor ele está com esse IP aqui, 192.168.20.10, que é a faixa de IP da minha rede interna aqui, e o IP 192.168.20.1 é o IP do meu pfSense. Então, aqui... e aqui eu tenho a estação de trabalho que está conectada numa internet que eu simulei aqui. E se eu vier aqui, ele está com IP 192.168.0.10. Esse aqui é o computador remoto lá, naquele nosso mapa lá. Vou dar um ping aqui, 92.168.20.1. Então, esse cara não tem acesso, ele não consegue acessar lá o nosso servidor. Eu não tenho acesso nenhum à rede. E eu estou interligado a ele pela internet. Então eu vou vir aqui no meu servidor, vou abrir o meu Microsoft Edge e vou acessar lá o meu pfSense. Então aqui é onde a gente começa esse passo a passo da configuração aqui. Ele é o 20.1. Deixa eu acessar aqui o avançado, continuar. Eu acabei de configurar esse pfSense aqui, ele estava com a senha padrão, então eu vou cortar essa parte aqui, só dar um finalizar e vou deixar pronto aqui. Então aqui nós temos já pronto aqui o nosso pfSense na versão 2.7.2. O objetivo desse vídeo não é demonstrar como fazer para instalar o pfSense, tem outros vídeos falando disso. Nós vamos falar especificamente de como configurar a VPN. Então, para o acesso remoto que vai ser provido aqui, nós vamos utilizar aqui em VPN, nós vamos utilizar o OpenVPN. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um servidor de VPN. Então eu venho aqui, eu não tenho nada configurado, vou vir em adicionar. Tá? Ele tem aqui, e você pode fazer isso para facilitar e agilizar,
mas eu vou fazer o passo a passo aqui de uma maneira mais explicativa, porque, como eu falei, você precisa entender o princípio de como funciona a coisa. Então, se você vier aqui em Wizard, né, que é o mago, ele vai te dar um passo a passo aqui para você ir dando um próximo e ir preenchendo as informações. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer o passo a passo para que você entenda o que você está fazendo. E eu já vou, de cara, falar de algumas coisas aqui. Então, por exemplo, ó, aqui ele pede qual que vai ser o certificado que a gente vai utilizar, né? Nesse caso aqui, eu vou criar uma autoridade de certificação. Então, eu venho aqui, System Certificados, tá? E aqui, ele tem aqui, ó, Certificate Authorities, ou CA. Nós vamos criar uma autoridade de certificação. O que é isso? Nós vamos transformar o nosso pfSense num emissor de certificados. A gente vai conseguir fazer certificados, porque a gente vai precisar de certificado lá para acessar a VPN. Então, vou vir aqui em adicionar. Vou dar um nome descritivo aqui de CA TI Ninja. Vou criar uma autoridade de certificação interna. Eu poderia importar uma autoridade de certificação ou criar uma intermediária. Nós vamos usar a primeira opção. Aqui eu vou deixar as opções do algoritmo de encriptação, o tipo de chave, né, os dias, né, que vai durar esse certificado. Eu vou deixar tudo no padrão aqui, tá? E aqui eu vou chamar essa aqui de CA interna. Aqui o código do país vai ser o BR. Estado, São Paulo. Cidade, Campinas, que é onde eu estou aqui. Organização, TI Ninja. Essa daqui que é opcional, que é a unidade organizacional, eu não vou colocar e vou salvar. Então eu criei aqui uma autoridade de certificação. Agora eu consigo emitir certificados. Então eu posso vir aqui em Certificates e eu posso criar um novo. Vamos criar um certificado para a gente utilizar lá na nossa VPN. Então vou adicionar um aqui e assinar. Vou criar um certificado interno, né? O nome descritivo dele vai ser certificado VPN. Quem é a minha autoridade de certificação? É a CA que eu criei, CA TI Ninja. Está errado o nome ali. Deixa eu corrigir, vai. Para não deixar feio, que eu escrevi errado. Então vou adicionar um novo certificado aqui. Então vou criar um novo certificado. Vou usar a autoridade de certificação que eu criei lá. Vou deixar aqui no padrão. Eu posso utilizar chaves maiores, mas quando a chave de criptografia é maior, você pode ter um tempo a mais, ele demora um pouco mais para descriptografar, então eu vou deixar no padrão. Aqui, se tiver um nome, né, para um site, a gente vai colocar. Eu não vou colocar aqui, não vou colocar a unidade organizacional também. Esse vai ser um certificado de servidor, então eu vou utilizar esse certificado lá no meu servidor de VPN e vou dar um salvar. Ele está dizendo algumas coisas aqui. O nome descritivo é requerido, então esse aqui, certificado VPN, e o common name, que é esse aqui, também é requerido. Então www.tininja.net. Beleza, então criei aqui o meu certificado, que é o que eu vou utilizar lá na criação do meu servidor de VPN. Então vou vir aqui de novo, VPN, OpenVPN, e agora eu vou dar um adicionar aqui para adicionar um servidor. Então aqui, esse daqui vai ser a VPN do TI Ninja. Vou deixar essa opção, obviamente não vou, que é para desabilitar o servidor. O modo do servidor aqui. Então, o modo do servidor que eu vou usar aqui é User Out, que seria a autenticação de usuários. E aqui, ele está me falando qual que é o back-end para a autenticação. É a minha base de dados local. Então, são os usuários que eu vou criar dentro do meu próprio pfSense aqui. Aqui, padrão, Tunnel 3 Mode, então Layer 3, tá? O protocolo
eu vou usar o protocolo UDP, que é o mais rápido, no IPv4. Então, eu poderia usar TCP ou UDP. O mais rápido vai ser o UDP no IPv4. Qual que vai ser a minha interface pela qual eu vou conectar na minha VPN? Então, nesse caso aqui, vai ser a minha interface WAN, que é a minha interface WAN aqui do meu pfSense. Vou deixar ele criar uma chave de TLS, que ele está dizendo aqui. Ele explica aqui, uma chave TLS, ele aumenta a segurança de uma conexão OpenVPN, requerendo que as duas partes tenham uma chave em comum antes de um ponto consiga fazer um aperto de mão, né, que é a fase inicial ali da autenticação. Então eu vou deixar ele usar e vou deixar ele gerar automaticamente essa chave TLS. Ele vai gerar uma chave aleatória grandona ali. Quem que é a autoridade de certificação? É a TI Ninja, que é aquela que eu criei lá, a CA que eu criei lá no começo. Aqui ele pergunta qual que é o certificado do servidor. Ele diz aqui que o meu certificado da interface gráfica já está em uso, então vou usar a que eu criei, que é o certificado VPN aqui. O tamanho, né, de 248 bits. E aqui eu vou deixar também na opção padrão. Ele já tem 3 protocolos aqui associados automaticamente. É o AES 256 GCM, AES 128 GCM, esse TCHA20 Poly 1305, que são protocolos seguros, que é o padrão que ele usa aqui. Você pode selecionar qualquer um aqui, né, que tenha nessa lista aqui, mas eu vou deixar o algoritmo de encriptação de dados, eu vou deixar esses 3, que é o padrão. Vocês perceberam que até então aqui eu fui tudo no padrão. Eu não precisei mexer nisso daqui, porque essa configuração que ele já usa por padrão é uma configuração relativamente segura, tá? Então você pode aumentar aqui o tamanho do algoritmo e tal. Agora, o que você precisa entender é que quanto mais você aumenta isso daqui, essa configuração ela já é relativamente segura, sem necessidade, por exemplo, de você aumentar. Dependendo da aplicação que você for fazer, você pode querer aumentar e usar algoritmos mais difíceis. Hardware de criptografia não vou usar nenhum. E aqui seria para você escolher o tipo de certificado que ele vai utilizar. Então eu vou deixar só um certificado cliente mais servidor. E vou forçar o uso da chave. Padrão, tá? Aqui, uma coisa que precisa ser configurada, que é a rede de túnel que ele vai utilizar. Então, o que eu vou recomendar aqui para vocês? Eu vou utilizar uma faixa de IPs aqui, que é a rede túnel 172.16. Você pode fazer igual, você pode usar qualquer uma aí. 172.16.50.0/24. O que é isso daqui? Quando o cliente se conecta, quando o computador do cliente se conecta, ele vai se conectar e ele vai receber um IP aleatório dentro dessa rede aqui. Esse IP virtual que ele vai receber é o que ele vai utilizar para se comunicar com a rede interna da sua empresa. Então isso daqui é interessante que você crie esse túnel aqui com uma rede que vai ser improvável que os teus clientes estejam, né? Que as pessoas que forem utilizar estejam. Então, geralmente, se ela estiver numa rede de aeroporto, se ela estiver na casa dela, se ela tiver, dificilmente ela vai trabalhar com essa faixa de IP aqui, que essa seria uma faixa de IP classe B. Ela não é classe B, porque o que define a classe B seria o /18 ali, no caso da subnet, mas eu vou deixar /24 porque eu não vou precisar de tantos IPs assim, né? /24 é só para eu ter 253 IPs ali disponíveis. E aqui a rede de IPv6, eu não vou utilizar o IPv6, não vou marcar a redirecionamento de do gateway de IPv4. Isso daqui é importante que você entenda, tá? Se você precisar que quando o seu cliente esteja conectado, todo o túnel, todo o IP, todo o protocolo TCP/IP trafegue pelo seu firewall para você passar pelas políticas de liberação da sua empresa, você pode clicar para que todo
todo o tráfego que o cliente gerar passe pelo seu servidor. Isso vai deixar geralmente a internet do cliente lenta, tá? Então, o cliente que está conectado lá, tudo que ele for fazer de navegação na internet vai até o seu Fire. Então, imagina assim, você está conectado na VPN, aí o cara vai entrar no YouTube. O gateway dele passa a ser o seu gateway. Então, lá da casa dele, ele vai estar usando a internet da sua empresa, ele vai estar carregando a internet da sua empresa. Então, não é interessante que você deixe essa opção marcada. E aqui seria a mesma opção lá de cima para IPv6. Aqui é o máximo de conexões ao mesmo tempo. Eu não vou usar. Aqui eu vou deixar literalmente tudo no padrão, tá? A única coisa que eu vou fazer de observação aqui, se você quiser prover um nome, caso sua rede tenha domínio, então aqui eu tenho um domínio, que é o tninja.local. E eu posso prover para o meu cliente um nome, um IP de um servidor DNS, 192.168.20.10. Por que isso é importante? Porque se o cliente, se você tem um domínio na sua rede e você marcar essa opção, esse cara aqui vai ser o DNS dele, que aí vai ser lá o seu controlador de domínio. Então, uma vez que ele estiver conectado, ele vai passar a resolver nomes da rede. Então, para achar nomes de servidor dentro da sua rede, é interessante que você tenha o DNS aqui marcado. Eu vou deixar, no meu caso aqui, mas você poderia fazer isso aqui, deixando essas duas opções de marcadas, a rede ia funcionar do mesmo jeito, tá? No meu caso aqui, eu estou deixando, e aí depois eu posso entrar com mais detalhes nessas opções aqui. Vou dar um salvar. E aqui eu já tenho, então, o meu servidor configurado, tá? A minha VPN configurada aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso prover, eu preciso ir lá no meu cliente e instalar a minha VPN, tá? E a gente vai aprender a fazer isso agora. Bom, o que é muito legal aqui? A gente vai vir aqui. Ops, algo ocorreu. Eu acho que eu mandei desligar sem querer a minha máquina virtual aqui. Essa máquina aqui, ela estava entrando no modo de hibernação e ele estava tentando salvar. Então era isso. Vamos ver se ela já vai voltar aqui. Por enquanto, a gente tem que mexer aqui no nosso pfSense ainda. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que instalar um pacote onde eu consigo exportar o meu cliente de VPN, que é o que eu vou usar para instalar lá no meu cliente. Então, nas máquinas que são as estações de trabalho que vão acessar a VPN, eu vou usar o cliente que o próprio pfSense fornece. Então, eu vou vir aqui em Sistema, Package Manager, que é o gerenciador de pacotes. Ele está dizendo que não tem nenhum pacote instalado. Eu vou vir aqui em Pacotes Disponíveis. Aqui, para procurar, eu vou mandar ele procurar por VPN. Dar um search aqui. E ó, aqui ele tem essa opção aqui, OpenVPN Client Export, tá? Então eu vou vir aqui e vou instalar esse Client Export aqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai lá no repositório do pfSense, vai baixar esse módulo e vai vai disponibilizar o clientezinho para eu instalar nos meus clientes. E eu vou fazer mais uma coisa aqui para você entender. Então aqui, beleza, ele já instalou o meu pacote aqui, simples, rapidinho. Eu vou vir aqui em Sistema e User Manager. Eu só tenho o usuário administrador, que é o que eu criei aqui. Mas eu quero dar acesso para alguém. Então eu vou vir aqui, vou vir em adicionar e vou criar um usuário para mim aqui. Eduardo, vou colocar uma senha. Essa vai ser a senha que eu vou usar para colocar na VPN. E só isso. Estou criando um usuário e vou dar um save aqui. Simples assim. Basicão. Usuário e senha, está criado. Quando eu vier aqui em VPN, OpenVPN, tem lá o meu servidor. E agora, como a gente instalou o pacote, ele tem essa guiazinha aqui, ó, Client Export. Eu venho nela. E aqui é a opção de eu exportar o cliente da VPN, que é o que eu vou usar para instalar lá. Então, o que eu quero que tenha? Bom, eu posso colocar aqui Interface IP Address.
O meu servidor de VPN, ele está configurado na interface WAN. Isso significa o seguinte: se o seu pfSense tiver lá um IP, né, que é um IP que está de borda para a internet, não é o meu caso aqui. Se eu vier aqui em interfaces, você vai ver que a minha WAN, ela faz parte de uma rede fictícia que eu criei aqui para poder interligar as duas máquinas. Essa é a minha internet fictícia. Mas aí pode ser que o seu pfSense tenha aqui o seu IP público, né, o IP que está de cara para a internet. Ou pode ser que você tenha, às vezes, um roteador feito uma DMZ, o roteador está lá com 192.168, alguma coisa. Então esse vai ser o IP do IPv4 aqui. Você precisa vir aqui na hora de exportar ao cliente e você precisa colocar o seu IP público, tá? Se for um IP dinâmico, você pode usar um DIN DNS, ninja.ddns.net, que seria o NoIP, que é uma ferramenta que tem lá. Mas eu vou utilizar, no meu caso aqui, o IP da WAN mesmo, que é o IP da interface. Simples assim. Não preciso criar nenhum tipo de detalhe aqui. Essa opção aqui pode ser interessante se você quiser fazer a instalação na rede, que é para ele criar um instalador do Windows para que o usuário não precise interagir, e aí você faça uma instalação lá silenciosa. Todas as opções aqui fazendo padrão, e aí a única coisa que eu vou vir aqui, ó, é pegar o instalador da versão atual do Windows, Windows, né, a última versão, 64 bits. Aí aqui ele tem as configurações para Android, para iOS ou Android, né, os arquivos de configuração simples, Windows antigos, tá? Windows 10, 2016, 2019, quer dizer, ele já considera o Windows 2019 com Legacy, né? Ou Viscosity, que é uma ferramenta de acesso para o macOS X, que é um cliente de OpenVPN. Eu vou pegar aqui o Windows Installer, tudo gratuito, tá? Então, tanto o protocolo do OpenVPN, eles são gratuitos. Aqui eu vou pedir para manter o arquivo. Então, o que ele fez? Ele já baixou aqui para mim, ó, o meu instalador, tá? Eu vou vir aqui na pasta, vou pegar esse instalador. Acho que eu vou precisar reiniciar essa máquina aqui, porque aquela hora ela ia... Enquanto isso, eu já vou dar um restart nela aqui. Vou vir aqui, vou copiar esse cara, deixando ele concluir aquilo que eu interrompi aquela hora aqui. Bom, deixa ele reiniciar aí. Ele vai entrar no meu Windows. Ah, não acredito. Vou cortar o vídeo, pessoal. Ele está atualizando o meu Windows da máquina virtual aqui. Bom, beleza, pessoal. Ele já terminou aqui a nossa inesperada atualização. E aqui vou mostrar para vocês, de novo, ipconfig, ping 92.168.0.10. Vou dar um ping lá no IP do meu servidor, que é o servidor da minha rede remota que eu quero acessar. O 10.1 pode ser, porque o 10.1 é o meu firewall da outra ponta, o meu pfSense da outra ponta, vocês vão ver que ele não tem acesso. Agora eu vou vir aqui e vou pegar lá, deixa eu ver se eu consigo arrastar esse cliente aqui, que eu estou num ambiente virtualizado aqui, né? Vamos ver se dá para... muito provavelmente, deixa eu fazer um outro negócio aqui. Beleza, eu joguei o meu arquivo de instalação, que é o arquivo que eu gerei pela interface aqui, é o executável que eu gerei. Então, lembrando ali os passos, né? Vim em Client Export, fiz a exportação do cliente aqui para a versão do Windows atual, e esse é o cliente gerado. Então, eu vou vir aqui, simplesmente vou instalar ele. Vou dar um Install Now, ele vai instalar o serviço do OpenVPN, e em seguida, assim que ele terminar de instalar o serviço, ele já traz no pacote um instalador das configurações que são específicas lá do nosso servidor. Então ele dá um erro ali, que é o erro dizendo que ele não encontrou nenhuma configuração, mas aí em seguida ele já instala a configuração. Feito isso, eu posso vir aqui e excluir o cliente, que é o instalador da VPN, e aí, ó, ele já disponibilizou aqui para mim o cliente da OpenVPN. Eu vou vir aqui. Lembra do usuário que eu criei lá, aqui nessa guia? Sistema, User Manager. Eu criei um usuário para mim aqui. Vou usar esse usuário aqui, Eduardo.
a senha que eu criei lá. O que ele vai fazer? Ele já vai vir e vai se... Ah, olha, legal. Ele não está conectando. E aqui eu esqueci de uma coisa. E foi bom eu ter esquecido, porque eu preciso falar disso com vocês. Ele está tentando atingir a porta externa do meu servidor lá, que é a porta 1194 do OpenVPN. Só que eu não criei nenhuma regra no pfSense liberando essa porta. Eu preciso fazer duas coisas: liberar essa porta, e eu preciso liberar o fluxo do OpenVPN. Tudo isso ele faz pelo wizard lá, e eu esqueci de fazer. Então é bom, porque eu já vou demonstrar para vocês aqui por que ele não está conectando. Então, vou vir aqui, Firewall, regras, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha porta WAN e vou criar uma regra de Firewall aqui. Vou dar um adicionar, vou colocar para ele passar, interface WAN, IPv4. Lembra que eu coloquei lá o UDP? Então, se eu vier aqui, ó, no VPN, OpenVPN, ele vai estar configurado aqui, ó, protocolo UDP, porta 1194. É essa porta que eu preciso liberar aqui. Então eu venho aqui, IPv4, UDP, né? E ele tem aqui a porta do OpenVPN por padrão. Se você vier aqui, ele tem o OpenVPN, que já é o 1194. Ou eu poderia simplesmente colocar Other aqui e colocar 1194. Ele já identificaria, né, que é essa porta. Então, assim, o que eu fiz? Eu criei uma regra liberando qualquer IP em qualquer destino o protocolo UDP-V4, tá? É isso, está liberado. E aqui, o OpenVPN é o tráfego do OpenVPN. Então, o que eu vou liberar da minha rede? Eu vou liberar simplesmente tudo. Eu poderia simplesmente liberar alguns serviços, algumas portas, né? Dependendo da restrição aqui. Eu vou liberar todo o tráfego. Então, eu vou vir aqui, vou permitir no OpenVPN a interface do OpenVPN, o endereço IPv4 mais IPv6, eu não quero restringir nada. Protocolo, eu vou colocar qualquer um. Destino, qualquer um. A fonte, qualquer um, e destino, qualquer um. É uma regra extremamente simples. Então, assim, ó, é uma regra que libera o protocolo IPv4 mais IPv6 de qualquer lugar, para qualquer porta, para qualquer destino. Por quê? Eu estou fazendo, então, eu estou acabando com a segurança do meu firewall aqui? Não. Porque ele se restringe apenas ao OpenVPN. Então, para eu acessar de fora, eu tenho que criar uma regra liberando o protocolo UDP, né, de OpenVPN para entrar, e eu tenho que criar essa regra aqui de OpenVPN liberando todo o fluxo dos clientes que vão estar conectados no OpenVPN para dentro da minha rede. Então eu venho aqui, agora se eu for lá na minha máquina virtual, provavelmente na hora que eu der um conectar aqui, o usuário já está lá. Mandei conectar, coloquei a senha, ele vai fazer o protocolo dele e aí ele está conectado. Então ele deu já a informação aqui que ele está conectado lá no meu cliente. E olha o IP atribuído. Lembra aquela configuração que a gente fez lá da rede? 172.16.50. Então ele conectou e atribuiu para mim aqui esse IP. Vocês não estão conseguindo ver, né? Porque eu estou com a cabeça na frente aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa mensagem aqui. Bom, aqui ele já me mostra qual que é o lease time, qual que é o IP que eu peguei, tá vendo? Então ele já me deu aqui um IP. E agora? Agora eu estou conectado na minha empresa, então eu estou numa localidade remota. Se eu vier aqui e der um ping no meu gateway lá, que está na outra rede, 20.1, o tráfego está liberado. Vamos ver se... Ah, tem um detalhe. Pessoal, o meu ping não funcionou. E eu já sei por quê. Acabei de lembrar aqui que a gente pulou uma configuração. Então, olha que importante, tá? Aqui, na nossa configuração do VPN, OpenVPN, aqui no nosso servidor, tem uma coisa importantíssima, tá? Quais são as redes locais? Qual que é a faixa de IP de rede local que o nosso cliente remoto vai acessar? Então, olha a informação básica aqui que eu esqueci de preencher. Então, eu vim aqui, preenchi a rede do túnel
e eu esqueci de preencher a rede local. Então eu quero que o meu cliente de VPN tenha acesso a toda a minha rede, tá? Então aqui ele explica, ó, as redes IPv4 que serão acessíveis do endpoint remoto. Então, se você tiver mais que uma rede, você vai colocar essa faixa aqui. No caso, a rede aqui é 192.168.20.0/24. IPv6, eu não estou usando IPv6, então 192.168.20.0/24. Vou dar um salvar. Provavelmente o meu cliente lá vai desconectar. Desconectou. Por quê? Na hora que eu dou um salvar nessa configuração, ele reinicia o serviço para aplicar as configurações. Agora eu vou conectar de novo. Beleza, está conectando. E está verdinho, conectado. Então já está conectado aqui. Agora vamos ver se o ping funciona. Olha lá. Então, da minha rede remota, eu já estou acessando lá a minha rede 100%. E eu poderia acessar qualquer coisa, qualquer IP da minha rede remota, né? No caso, eu tenho duas máquinas só, que é o meu pfSense remoto. Mas aqui, ó, na rede 20.1, eu estou na rede 0.10, eu estou na minha casa, eu estou no hotel, eu estou viajando, eu estou na casa do meu parente e estou acessando lá os meus recursos da empresa. Então, eu poderia acessar por aqui, por exemplo, o HD do servidor lá, 20.10. Ele vai pedir usuário e senha. Administrator. Mais opções. Vamos lá. Tem Ninja/Administrator. Deixa eu ver se essa é a senha do servidor lá, mas deve ser. Não deve ser. Ah, tô com o usuário Eduardo lá. E aqui eu poderia usar 268.20.10/C. Cifrão. Aí ele vai pedir Ninja/Eduardo. Eu acho que o meu usuário ele não está como administrador lá. Mas enfim, aqui eu já estou fazendo acesso a um recurso remoto que está lá na minha rede. Se eu quiser acessar lá o pfSense que está na outra rede, 192.168.20.1, ele já vai abrir aqui para mim o pfSense e aí eu consigo entrar. Eu acesso basicamente tudo que tiver. Então, se eu tiver um sistema rodando, se eu tiver qualquer coisa que eu tenha rodando na minha rede remota. E aí, para criar usuários, você vem aqui, Sistema, User Manager. Aí você vem aqui e adiciona o usuário, senha, e assim a pessoa vai ter acesso. Então, o que você precisa para que o cliente acesse? Você precisa vir lá no VPN, OpenVPN, exportar cliente, aí você seleciona a versão do sistema operacional, ele baixa o executável e aí você instala o executável nas máquinas dos clientes. Então, você faz toda a configuração do servidor e aí libera o acesso aos clientes. E aí, com isso, você consegue, de forma gratuita, oferecer para as empresas que você pode assessorar um serviço como esse, né? Você faz a instalação do pfSense, faz a instalação da VPN e aí o pessoal pode trabalhar remotamente. Na pandemia, isso aqui bombou e isso é a forma mais segura de acesso que você pode prover para os usuários. O OpenVPN, ele é gratuito, por isso que o nome é OpenVPN, ele é um projeto que é open source. O pfSense, essa versão Community Edition, ela é gratuita. Então esse é um trabalho que você pode realizar e apenas cobrar pela sua mão de obra. Como que você cobra por essa mão de obra? Isso aqui é uma mão de obra especializada. Então você vai calcular quantas horas você vai ter para fazer esse trabalho. Não sei, 2 horas, talvez 3 horas para criar os usuários, configurar a senha, configurar todo o servidor, configurar o ambiente. 3 horas a R$250 a hora. Então você acha que dá para fazer uma graninha? É isso aí, é assim que funciona, né? Essa é uma mão de obra especializada. Você vai prover acesso seguro, né, e funcional para os seus clientes, para que eles possam acessar de fora a rede deles. Tanto a parte de recursos da rede, impressoras, servidores, programas que estejam rodando na rede interna. É isso. Eu espero que esse conteúdo, hoje a gente foi bem para a área técnica aqui, mas lembre-se, né? Eu sempre vou dar para vocês princípios. Então, você percebe que assim, o meu conteúdo não é estritamente técnico.
O meu objetivo é que você que está aí, né, querendo fazer alguma coisa nessa área de TI, estou apresentando uma oportunidade para você, que é trabalhar como administrador de redes. Então, se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e até uma próxima aí. Obrigado, pessoal.